Economia, com o módulo 2 começando a falar sobre conceitos mais relacionados à economia mesmo. A gente vai começar a falar da microeconomia, introduzindo alguns conceitos importantes, e em seguida a gente vai falar de demanda, oferta e ponto de equilíbrio, tá? O objetivo da aula é compreender compreender a importância da microeconomia em um contexto global, como objetivos específicos, entender como a microeconomia auxilia o entendimento de situações cotidianas relacionadas ao mercado, diferenciar conceitos relacionados à demanda e oferta e conhecer os diferentes tipos de bens. Esses diferentes tipos de bens eu vou abordar somente os principais, que é o que possivelmente vocês podem se deparar em algum momento de estudo mais aprofundado, tá? Isso não tem específico no material, mas a gente vai falar um pouquinho. Primeiro, definição da microeconomia. A gente tem que pensar o seguinte: o estudo da economia ele divide em 4 campos, mas 2 campos eles se distinguem apenas da sua profundidade de análise. Aqui que eu estou falando, quando a gente fala de estudar um assunto mais específico, ou seja, nesse nosso contexto eu estou falando de estudar apenas um setor, um segmento, uma empresa, estou falando que eu estou dando maior profundidade à minha análise. E aí quando eu falo isso, eu estou pegando apenas um ponto específico, menor. Então quando eu falo menor, a gente vai lembrar da palavra micro, a microeconomia. Essa microeconomia ela também é conhecida como teoria dos preços, tá? E ela vai analisar como é que as empresas dos consumidores interagem para descobrir qual que é o preço e a quantidade ideal a serem produzidos e comercializados dentro de uma economia. Bom, para isso a gente precisa seguir alguns pressupostos básicos, e o princípio dele, o principal dele aí vai ser o ceteris paribus ou coeteris paribus. Porque quando a gente fala de microeconomia, a gente tem que pensar que existem diversos fatores que vão influenciar os resultados que nós analisaremos. Por exemplo, preço, ele é alterado por uma variável só, quantidade é alterada só por uma variável, então tem uma série de fatores que influenciam, mas a gente vai buscar fazer uma análise de como o preço influencia na quantidade e como outros fatores vão influenciar tanto no preço e na quantidade. E aí tem diversos outros fatores que a gente considera estáveis, e esses demais fatores que a gente vai considerar estáveis, a gente sempre vai considerar tudo no mais constante, e a gente utiliza esse conceito, esse termozinho de ceteris paribus ou coeteris paribus para determinar que aquilo que eu não quero observar tem que permanecer constante. Para aquilo que eu estou observando ser válido, eu preciso que os demais fatores que possam influenciar estejam constantes. Então, o que eu quero observar são essas variáveis. Aquelas outras variáveis, se alterarem, se sofrerem alteração, vão tirar credibilidade ou impossibilitar as explicações das variáveis que eu estou analisando. Então, quando eu quero analisar a variável A e B, as outras variáveis C, D, E, F e por aí vai, tem que estar constante. Porque se alguma outra variável que pode influenciar no resultado da minha análise for alterada, eu vou ter um impacto direto nas variáveis que eu estou observando. Então a gente sempre considera que tudo no mais esteja constante. Para representar esse tudo no mais constante, a gente sempre vai usar o termo ceteris paribus, tá? Ou coeteris paribus. Segundo é o princípio da racionalidade. A nossa capacidade intelectual de conseguir selecionar aquilo que traz melhor custo-benefício para mim. Então, por exemplo, se você chegar em uma loja e o preço de um produto está R$4 e você atravessar a rua e o preço do produto tiver R$10, pelo princípio da racionalidade, a sua capacidade de discernimento daquilo que é melhor para você, daquilo que lhe traz maior custo-benefício, vai te mostrar que é melhor você comprar aquele produto que é mais barato. Isso eu estou considerando que são produtos iguais, tá? Mesmo produto, mesma marca, mesmas características. Então eu tenho 2 produtos idênticos, um com preço menor e um com preço maior. Evidente que eu vou usar a racionalidade para comprar aquele que é mais barato, tá? Ele é o mesmo produto, não faz sentido nenhum
eu comprar um produto mais caro a um produto mais barato, desde que esse produto tenha a mesma especificidade. Não são produtos idênticos. Por que eu vou comprar um produto mais caro quando eu posso comprar o mesmo produto mais barato? Então, se eu comprar o mais caro, eu não estou seguindo o princípio da racionalidade. Tá? Então, eu tenho que pensar que a minha escolha tem que ser racional. Tá? Por isso que a gente fala princípio da racionalidade. Tá? A gente pode colocar vários exemplos aqui. Por exemplo, se eu tivesse que optar em um investimento em que eu pegaria meu dinheiro e aplicaria e tivesse uma rentabilidade de 0,5% ao mês e pudesse fazer essa mesma aplicação com os mesmos riscos desse outro investimento e ele me gerasse 0,6% de rentabilidade, eu teria duas opções com o mesmo risco, com lucratividades diferentes. Pelo princípio da racionalidade, eu escolheria aquele que traz melhor retorno, ou seja, aquele que tem maior custo-benefício. Tá? E aí vocês podem pensar em infinitos exemplos de aplicar o princípio da racionalidade. Vocês podem optar por faculdades que sejam à distância e podem optar por faculdades que sejam presenciais. As faculdades à distância, as famosas EAD, elas trabalham de uma forma, as presenciais de outra forma. A gente sabe que o custo de um curso, o valor da mensalidade de um curso EAD é mais barato do que um curso presencial, né? Isso porque a gente tem custos de manutenção, custos administrativos, os custos que a gente, mais para frente vocês vão ver, que chamam-se custos fixos, são maiores e os custos variáveis também são maiores. Logo, o produto se torna mais caro. Mas de qualquer forma, ao você escolher entre dois cursos, escolher entre um curso em duas modalidades diferentes, você vai analisar aquele que traz maior custo-benefício. Qual que vai me preparar melhor para o mercado de trabalho? Aquele que eu vou me adequar melhor. Por exemplo, eu não tenho tempo para ir para uma faculdade presencial. Então, aquele que me traz maior custo-benefício é AD, que eu posso fazer no horário que eu tenho livre, disponível. Agora, eu quero ter presencial porque eu tenho necessidade de ouvir o professor explicando, eu tenho a necessidade de ver como que são feitos os cálculos, dependendo do curso que a gente tem. Por exemplo, se for fazer curso de Direito, vai ter Economia, for fazer curso de Administração, vai ter Economia. Ambos os cursos tem cálculo. Então eu vou ter que fazer contas, e para fazer conta eu não consigo aprender AD, eu tenho que ser presencial. Então o maior custo-benefício para essa situação vai ser o custo presencial. Tá? Então tem diversos outros exemplos que vocês podem pensar aí na mente de vocês. Caso vocês queiram tirar dúvida com relação a algum deles, é só mandar um questionamento para o professor. Tá? Vamos lá, então a gente fala, a aplicação da análise microeconômica, ela tem um leque muito grande, tá? E aí eu coloquei alguns deles aqui, listei, e a gente vai falar um pouquinho de cada um deles e vai aprofundar em alguns com mais, dando um pouco mais de atenção a alguns deles mais para frente, tá? Então a primeira coisa, a gente vai fazer a avaliação de projeto de investimento público. Então a gente sabe que quando o governo decide investir em algum setor, isso vai influenciar diretamente no quanto o consumidor vai pagar, né? Quanto o consumidor vai pagar por isso, ou seja, os gastos do governo aumentam. E isso vai refletir de que forma? Né? Isso vai refletir diretamente no preço dos bens, através ou da criação de impostos ou de alguma outra política fiscal, ou eu vou ter que reduzir gastos de outro setor. Então, nesse contexto, a gente consegue avaliar de forma microeconômica quanto que eu posso disponibilizar de recursos e quanto isso vai impactar na demanda e na oferta desse bem. A gente vai entender um pouco o que é demanda e oferta daqui a pouco. O efeito dos impostos sobre os mercados específicos. Então, eu posso colocar, por exemplo, a gente tem impostos sobre mercados específicos. Por exemplo, a gente tem um consumo de alguns produtos que são nocivos à nossa saúde, e aí o governo vai e incide impostos diferenciados a esse tipo de produto para diminuir
ou pelo menos tentar diminuir o consumo desse produto. Por exemplo, o exemplo dele é o exemplo do cigarro, né? O cigarro faz mal para a saúde e o imposto sobre esse bem é elevado. Para quê? Para tentar diminuir aquele consumo. Tá? Então, quanto o bem fica mais caro, é mais difícil as pessoas consumirem. Política de subsídio. O subsídio é aquela forma do governo ajudar as empresas, para que as empresas proporcionem maior crescimento ou estabilidade econômica. Então, subsidiar uma empresa é você dar suporte governamental para essas empresas. Por exemplo, eu poderia pensar, estou falando de empresas, mas eu posso pensar também na pessoa física, né? Nas empresas eu posso conceder crédito a microempresas, para a pessoa física eu posso dar subsídios, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, que é um programa habitacional que está sendo agora em 2020 né, alterado, mas está sendo analisado uma forma de atender maior quantidade de pessoas. Ele tem um subsídio, dependendo da sua renda. Esse subsídio aí chegava até, antes de qualquer alteração, até 17 mil e pouquinho. É uma forma de subsídio. Isso aí, esse subsídio, quando o governo decide implementar esse subsídio, o que acontece? Ele dá maior poder de compra para quem está, para a pessoa física, e ele dá mais condição de negociações e de produção às empresas. A fixação de preços mínimos na agricultura. A gente vive num país que tem uma participação elevadíssima no PIB, vindo da parte da agricultura. Então a gente tem, em alguns momentos, os preços dos bens caem de tal forma que o custo para colheita não é viável para o produtor. Às vezes é melhor deixar perder em campo do que gastar para colher e ter um prejuízo maior. E aí o governo intervém falando que não, o menor preço que pode ser pago por um saco de milho ou de soja, por exemplo, é X. E aí o governo, então, ele arca com esse valor. Então eu compro nesse preço, eu compro. Tá? A gente tem o salário mínimo, fixação do salário mínimo. Isso aí vai influenciar diretamente no consumo dos consumidores. A gente tem o controle de alguns preços. Por exemplo, alguns mercados, algumas empresas, alguns setores, eles são muito fortes em sua produtividade e conseguem produzir bens a custos muito baixos. E aí o governo fala assim, não, esse custo está muito baixo, ele vai descontrolar e vai impossibilitar o crescimento de pequenas empresas. Então seu preço vai ter que ser um preço um pouco maior. Ou então alguns medicamentos que são essenciais para que as pessoas tenham um tratamento melhor, eles são extremamente caros. Aí o governo fala, não, o maior preço que você pode cobrar é um preço Y. Então eu consigo controlar os preços, delimitando aí um valor máximo e um valor mínimo, né? Fixando os preços máximos e mínimos. A política salarial, quanto pagar e como pagar. A política de preços e tarifas públicas. Aí tarifa pública, a gente tem algumas tarifas aí que, se vocês pensarem aí, pegarem a conta de luz de vocês vão ver que tem uma tarifa pública de iluminação pública, né? Tarifa de iluminação pública que é paga. Isso aí é muito estudado dentro do direito tributário, né? Quanto que pode cobrar, qual é a alíquota que pode ser cobrada. Depois a gente tem algumas políticas alfandegárias, né, que estão relacionadas à exportação e importação de bens, e as leis antitrustes, né, que são leis que tentam regulamentar monopólios e oligopólios, né? Então eu vou tentar não deixar que uma empresa detenha toda a produtividade, ou que algumas empresas controlem todo o mercado de forma a revelia. Então eu vou tentar controlar isso e impedir também, por exemplo, que poucas empresas se fundam, né? Façam uma fusão e se tornem uma empresa. Isso é uma das formas de ação do governo através dessas leis antitrustes. Então eu tento manter a competitividade no mercado, tanto de empresas grandes quanto de empresas pequenas. Tá? Então mais ou menos a gente fala disso tudo dentro desse contexto microeconômico aí. Tá? Quando a gente fala da teoria microeconômica, a gente vai ter uma divisãozinha de análise de demanda, oferta e estrutura de mercado, teoria do equilíbrio geral e bem-estar e imperfeições do mercado.
A gente fala todas essas aí, a gente fala de todas essas aí, em alguns casos de forma mais implícita, mas elas vão aparecer, todas elas vão aparecer de forma direta. Análise de demanda e oferta, estrutura de mercado, essas três aqui tem módulos, essas duas primeiras aqui a gente fecha nesse módulo. Esse terceiro aqui a gente tem um módulo específico para falar dessas estruturas de mercado. As imperfeições do mercado a gente fala um pouquinho dentro dessa estrutura de mercado aqui. Teoria de equilíbrio geral e bem-estar a gente fala também em um módulo específico. Vamos lá, então vamos começar a falar de demanda. Então, primeiro a gente tem que saber o que é demanda. Demanda é a quantidade de certo bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir em determinado período de tempo. Então eu não posso considerar tempos ilimitados, eu tenho que pensar em um determinado período de tempo. A gente vai falar assim, qual foi, por exemplo, uma variável que acredito que todos conheçam, mesmo antes de começar o estudo sobre economia, é o PIB. Então qual foi o PIB? Se você perguntar qual foi o PIB, você não vai saber. Qual foi o PIB de quando? Eu tenho que ter um determinado período de tempo. Porque o PIB? O PIB é tudo aquilo que foi demandado. A gente vai falar tudo que foi produzido em um determinado período de tempo, mas a gente vai ver mais para frente que tudo que é produzido é consumido e tudo que é consumido vira renda. E aí a gente chega à identidade macroeconômica. Então a gente sabe que tudo que é demandado é demandado em um período de tempo. Nem sempre essa demanda é igual entre os períodos. Eu estou falando período mensal, então de um mês para o outro vai haver diferença na vontade dos consumidores de adquirir determinados tipos de bens? Sim, por exemplo, se a gente for pensar em períodos festivos específicos, por exemplo, a gente tem Páscoa, a gente tem Dia das Crianças, a gente tem Natal, são períodos em que eu tenho uma quantidade de demanda diferente para alguns tipos de bens. Então eu tenho que analisar sempre para aquele determinado período de tempo. Então eu quero comprar alguma coisa. Então se eu quero comprar, eu sou consumidor. Se eu quero comprar, eu sou consumidor. E aquilo, quanto eu quero comprar, é o que eu chamo de demanda. Demanda. E aí não é eu, indivíduo, mas é eu, sociedade. Eu, região estudada. Então, a demanda na minha empresa, demanda dos bens na minha empresa. Quantos clientes eu tenho? Isso vai mostrar para mim qual é a demanda para o meu bem. Lei Geral da Demanda. Isso aqui é muito importante. A Lei Geral da Demanda fala que existe uma relação entre o preço do bem A e a quantidade. Entre o preço do bem e a quantidade demandada. E essa relação ela é inversamente proporcional se a gente considerar tudo no mais constante. Ceteris paribus, coeteris paribus. Então a relação é inversa. Preço e quantidade têm relação inversa. Preço e quantidade têm relação inversa significa que se eu aumentar o preço, a quantidade cai. Percebam que se eu falei aumentar o outro cai. Eles vão em direções opostas. Se eu diminuir o preço, a quantidade vai aumentar. Se eu aumento o preço, a quantidade cai. Se eu diminuo o preço, a quantidade sobe. Por que eu estou falando em alterar o preço e não alterar a quantidade? Quando a gente fala de demanda e a gente relaciona bem o preço do bem e a quantidade do bem, a gente tem que considerar que elas são duas variáveis diferentes. E a gente vai considerar a variável preço sendo uma variável independente, ou seja, aquela que eu posso manipular, é aquela que tem facilidade de alteração por parte de quem está fazendo o estudo. Quando eu falar quantidade, ela é uma variável dependente, porque ela depende de outros fatores para que seja alterada. E no nosso estudo de demanda e oferta, a gente vai analisar como o preço influencia na quantidade, considerando ceteris paribus. Essas duas variáveis aí, preço e quantidade, a gente vai chamar de variáveis endógenas. E é muito importante que vocês mantenham essas variáveis na cabeça e saibam que são variáveis endógenas ao modelo, porque nós vamos utilizar esse conceito de variáveis endógenas para falar de deslocamento da curva. Então fixem essas duas variáveis aí, sendo variáveis endógenas, fazem parte do modelo, estão dentro do modelo. Também, só que eu sei que não é só preço que vai alterar a quantidade. Eu tenho alguns outros fatores que influenciam a quantidade que eu vendo. Esses fatores não necessariamente estão relacionados ao preço. Esses fatores que não são preço, a gente chama de variáveis exógenas, que estão fora do modelo. São variáveis que não fazem parte do modelo. E as principais, não são todas, mas as principais são renda, bens substitutos, bens inferiores ou superiores,
bens complementares, as preferências ou os hábitos. O que é cada um desses aqui? Renda é quanto eu ganho, né? Só que aí a gente está falando de renda, não renda do indivíduo, mas renda da sociedade. Então, qual é a renda da população? A renda é quanto eu ganho. Bem substituto. O que eu tenho que pensar? Bem substituto é aquele que tem a mesma utilidade. Eu considero que dois bens são substitutos quando eles têm a mesma utilidade. Tá? Por exemplo, vou dar vários exemplos aqui. A gente pode falar que um bem substituto ao outro. Eu posso falar que o e-book é um bem substituto ao livro. Os dois têm a mesma finalidade. Eu posso falar que o álcool e o etanol, o álcool e a gasolina, o etanol e a gasolina são bens substitutos. Eu posso, hoje é muito comum isso, usar os dois tipos de combustível no mesmo carro. Os dois combustíveis vai fazer o carro se locomover, vai funcionar do mesmo jeito. Eu posso pensar em suco e refrigerante, são dois bens substitutos. Eu posso pensar em uísque e vodka, os dois são bebidas alcoólicas, apesar de serem gostos diferentes, mas os dois são bebidas alcoólicas com alto teor alcoólico, né? Eu posso pensar em vários outros bens que podem ser trocados o consumo de forma fácil, por terem a mesma usabilidade, tá? Ou as mesmas características. Bens inferiores e bens superiores. A gente tem bens inferiores, são aqueles que têm menor qualidade, né? Eu vou colocar dessa forma. Se a gente for pensar conceito propriamente dito do bem inferior, fica um pouco complicado sem que a gente faça uma curva de possibilidade, né? Com uma curva de indiferença. Mas entenda o seguinte, a gente pensa em bem inferior aquele bem que eu não quero consumir e que eu consumo sempre quando a minha renda é baixa. Tá? E bens superiores são aqueles bens opostos aos inferiores, são aqueles bens que, se eu tivesse renda, ou quando eu tenho uma renda elevada, eu consigo consumir. Tá? E entre esses dois aí tem os bens normais, que são os bens que a gente vai considerar para análise. Tá? Então eu posso falar, posso dar exemplos, eu vou colocar exemplo de carne. Tá? A gente tem como bem inferior as carnes de segunda, a gente tem como bens normais as carnes de primeira, e a gente tem algumas carnes que são carnes de extremo valor agregado, né? E tem algumas picanhas maturadas, que de algumas marcas, por exemplo, Angus, se eu não me engano, é uma marca de uma picanha que é extremamente cara. Você vai comprar uma picanha R$300, é completamente diferente dos padrões normais de consumo. Então a gente vai pensar, bem inferior é aquele bem que tem baixo valor agregado, baixa qualidade, geralmente está relacionado àquilo que eu não quero consumir, mas se eu consumo é porque eu não tenho outra opção. E bens superiores é aquele quando eu tenho rendas altas, renda elevada, eu consigo consumir. Tá? E são bens desejados também. Né? Por exemplo, a gente vai pensar em carro, você prefere ter um Fusca, um Gol ou um Corolla. Eu coloquei 3 bens aí, Fusca inferior, isso aí vai depender, estou falando Fusca sem ser de colecionador, sem ser de pessoas que gostam de carro antigo. A gente pode ver alguns Fuscas que podem ser considerados bens superiores. Estou considerando um carro normal, estou falando um carro antigo, já defasado, tecnologia já precária com relação às tecnologias atuais. Estou colocando um Gol, exemplo de um carro que tem fabricação até esse ano, né, 2020, e eu estou falando Corolla, que é um carro que tem uma qualidade superior e um valor agregado também superior. Se eu pudesse, eu nunca teria andado de Fusca, andaria de Gol tranquilamente, e se tudo der certo na vida da gente, principalmente vocês acadêmicos, vocês vão poder ter bens superiores e andar de Corolla. Tá? Bens complementares. Então, bem complementar, o próprio nome já fala, um complementa o outro. Eu tenho certeza que a maioria de vocês devem estar assistindo essa aula através de um smartphone. E eu tenho certeza que quem está com o smartphone na mão, está com o smartphone envolto em uma capa de celular. Então, se eu compro um celular, só faz sentido eu ter uma capinha. Na verdade, se eu compro um celular, não. Se eu compro uma capinha, só faz sentido eu comprar uma capinha se eu tiver um celular. Por que eu compraria uma capinha de celular se eu não tenho celular? Faz sentido nenhum. Então, um complementa o outro. Então, se eu comprar uma capinha de celular,
Isso significa que eu tenho um celular. Então, se eu tenho um preço muito elevado do celular, eu não compro o celular, consequentemente eu não vou comprar uma capinha. Por exemplo, vocês estão na faculdade, vão precisar ir com material até a faculdade. Para levar esse material para a faculdade, vocês vão precisar de uma mochila. Então não faz sentido você estar andando com uma mochila se você não tem material para ir para a faculdade. Ou que seja, por exemplo, vou viajar, preciso de uma mala. Não faz sentido eu ter uma mala para não viajar, para guardar roupa em casa, talvez, mas não faz muito sentido. A mala de viagem é utilizada para viajar. Não faz sentido eu comprar uma mala de viagem se eu não for viajar. Então esses bens complementam um ou outro, tá? E preferências ou hábitos, né? Preferência, a gente sabe que algumas pessoas têm preferências de consumo diferenciadas e elas mudam, tá? Essas preferências mudam com o passar do tempo. Eu prefiro produto A em detrimento B. Então eu mudei a minha faixa etária, por exemplo, meu consumo mudou também. Então, a maioria de vocês jovem, vou dar um exemplo bem claro, a maioria jovem quer ficar, muitos bebem, e esses que bebem querem ficar bêbados muito rápido. Só exemplo, tá, por favor. E aí eles bebem bebidas que têm um alto teor alcoólico, né? E esses que têm alto teor alcoólico, geralmente a gente vai falar, são as mais baratas, porque vocês estão na faculdade, né? Vamos pensar na vodka, né? Tem vodkas baratas, o litro barato da vodka. Com o passar dos anos, vocês vão tendo maior renda, vocês vão tendo maior conhecimento, maior maturidade, e aí vocês falam, não, eu não quero ficar bêbado tão rápido, eu quero aproveitar mais a bebida. Eu continuo bebendo uma bebida com teor alcoólico, mas uma bebida um pouco mais refinada. Eu penso em um whisky, por exemplo. Então minha preferência de consumo vai mudando, tá? Um exemplo é quando a gente vai amadurecendo. Ah, não, mas eu prefiro cerveja. Não tem problema, seu hábito mudou também. E aí eu tenho, falando em hábito, seu hábito de consumo mudou também. Eu sempre coloco para esse entendimento de hábito de consumo, essa mudança de hábito de consumo com a mudança que a gente vai vivendo nos tempos atuais. Então a gente, há poucos anos eu falo assim, vocês já devem ter crescido a adolescência de vocês com essa questão do corpo perfeito, né? Ser fitness. Mas alguns anos atrás, na minha adolescência, não era tão explorado essa questão do corpo perfeito, né? Era uma menina magra, ou a menina gorda, dependendo de quem da preferência da pessoa. Mas só que depois que inseriu essa questão de um padrão estético imposto pela sociedade, alguns hábitos de consumo foram alterados. As pessoas que querem ter um corpo dentro desses padrões passam a consumir alimentos diferentes, vestimento diferente, a consumir serviços diferentes, né? Da mesma forma, houve um crescimento muito grande também nas pessoas que se colocam como vegetarianas ou veganas, né? Não estou falando que são as mesmas coisas, tá? Estou só considerando o fato de não comerem carne e aí a diferença de alguns aí, o tipo de vegetal que consome, tá? Mas muito cresceu esse consumo de pessoas vegetarianas aí. Nessa mudança aí de consumo, isso vai afetar a demanda por esses bens. Então, se eu estou procurando bens mais saudáveis, né, pensando lá naquela galera fitness, eu tenho que procurar por produtos que sejam saudáveis, orgânicos ou com bastante quantidade de proteínas, quantidade de carboidratos ou quantidade de carboidratos reduzida e assim por diante. Então eu vou tendo um direcionamento diferenciado para a demanda de determinados tipos de bens. Isso vai ser alterado independente do preço. Então quando a gente está falando de variáveis exógenas, a gente não está mexendo no preço. O preço vai estar constante e algum outro fator vai fazer com que a quantidade altere. Tá? A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Vai aprofundar daqui a pouquinho. Primeiro a gente precisa entender a diferença entre demanda e quantidade demandada. A demanda é toda a curva. Tudo que eu tenho, todas as relações de preço com as suas quantidades demandadas geram para mim uma demanda. Tá? E a quantidade demandada é se eu olhar para essa demanda, eu vou ter um ponto, escolher um ponto específico, aí eu vou ter um ponto que gera para mim um preço e uma quantidade demandada. Tá? Vou especificar aqui. Nesse caso aqui, ó, a demanda ela sempre vai ser decrescente, né? A gente falou que quando o preço
sobe, a quantidade cai. Quando o preço cai, eu coloquei o preço caindo, né? Quando o preço cai, a quantidade aumenta, tá? Então, a demanda, a gente vai lembrar dessa forma assim, a demanda desce, tá? Esse aqui é um exemplo de uma curva de demanda. Demanda desce. Aí eu fiz esse esqueminha para mostrar os deslocamentos na curva de demanda, tá? Nesse primeiro momento, deslocamentos na curva de demanda. Sempre que eu falar deslocamento na curva de demanda, vocês vão lembrar da variável endógena. Sempre que eu falar deslocamento na curva ou sobre a curva de demanda, eu estou falando de variáveis endógenas. Quais são as variáveis endógenas? Preço e quantidade. Tá? Esse gráfico é um gráfico bidimensional, onde o eixo vertical é o preço e o eixo horizontal é a quantidade. Diferente da matemática, a economia coloca como uma variável independente na vertical, tá? E a variável dependente na horizontal. Se vocês lembrarem lá do ensino médio, f de x é igual a x mais b, por exemplo, vocês vão ver que o x, que é a variável independente, está no eixo horizontal, e o y, que é a variável dependente, está no vertical. A gente faz uma inversão para um entendimento mais tranquilo, tá? Talvez até um pouco mais didático. Olha só, eu falei que a demanda é sempre decrescente, e ela é mostrada aqui com relação às duas variáveis endógenas, preço e quantidade. Tá? Falei que a lei da demanda fala se o preço cai, a quantidade sobe. Se o preço sobe, a quantidade cai. Olha só o que eu estou falando. O preço está P1 aqui e ele encontra nesse ponto aqui. Nesse preço P1, eu vou vender essa quantidade Q1. Nesse preço P2, que é menor do que o preço P1, tá vendo? A gente está sempre mais abaixo da curva, o preço é menor. O valor é menor. Sempre mais à esquerda, o valor é menor também. Então, se está mais abaixo, significa que esse preço é menor. P2 é menor do que P1. Nesse preço P2 aqui, eu vou vender essa quantidade. Ó. Vou traçar uma perpendicular aqui e vou achar essa quantidade aqui. Perpendicular ao eixo P, né? Vou achar essa quantidade Q2, que é maior do que a quantidade Q1. Ou seja, eu diminuí o preço de P1 para P2 e aumentei a quantidade demandada de Q1 para Q2. Beleza, essa é a lei da demanda. Tá? Agora percebam o seguinte. Essa curva aqui, ó, preta, aqui, ó, que vai desse ponto aqui, ó, até esse ponto aqui, ela é que a gente chama de demanda. Ela é a demanda. Tá? Agora, se eu pegar esse pontinho vermelho aqui, esse ponto vermelho aqui, ele vai mostrar para mim um preço e uma quantidade demandada. Tá? A demanda é a associação de todos os pontos e todas as possibilidades de preços refletidos nas quantidades demandadas. Tá? Preços e quantidades demandadas. Então, um ponto representa um preço e uma quantidade demandada. A curva toda a gente chama de demanda. Tá? Então, aqui a gente já mata três assuntos aqui. Outra coisa importante é que eu coloquei aqui, para fins didáticos, uma curva linear aqui, né? Um gráfico com a demanda linear. Ela não será linear, tá? Isso aqui é só para fins didáticos. Dificilmente ela será representada de forma linear. Ela geralmente é mais côncava, tá? Ela é mais ela tem uma curvinha, assim, então não necessariamente eu vou ter uma alteração como uma função afim aqui, tá? Geralmente ela é um pouquinho mais inclinada, com um impacto não tão direto assim, tá? Então a gente tem aqui um deslocamento na curva afetado por uma alteração no preço. Então sempre que a gente falar na curva, a gente vai lembrar de preço. Preço foi alterado, deslocamento na curva. Mas é preço do bem. Tá? Se eu estou falando aqui cerveja, diminuir o preço da cerveja vai aumentar o consumo de cerveja. Tá? Agora, diferente se eu falar de variáveis exógenas. Aí, quando eu falo de variáveis exógenas, eu estou falando de deslocamento da curva. Deslocamento da curva. Esse deslocamento pode ser positivo ou pode ser negativo. Aqui a gente considera uma situação normal, e eu tenho um deslocamento positivo da curva de demanda. Quando a gente fala de deslocamento positivo, é o que há alguma coisa que aconteceu que fez com que a quantidade demandada tivesse aumentado. Isso foi positivo. Tá? Então, por exemplo, para que tivesse aumentado a demanda sem que tivesse uma alteração do preço, o que pode ter acontecido? Aí eu vou lá para as variáveis exógenas. A renda pode ter aumentado. Eu posso ter alteração do preço do bem substituto. Por exemplo, se o preço do bem substituto aumenta, o que eu estou falando? O preço de um bem que concorre com o meu aumentou,
As pessoas deixam de comprar o bem substituto ao meu e passam a comprar o meu, ou seja, eu vou aumentar a minha demanda. Tá? Bem complementar, se o preço do bem complementar ao meu diminuiu, significa que as vendas dele vão aumentar. Se a venda dele aumentar, consequentemente, o meu aumenta. Eu vou dar um exemplo. Se o preço do celular diminuir, eu tenho mais celulares sendo vendidos. Se eu tiver mais celulares vendidos, consequentemente, eu vou ter mais capinha de celular sendo vendida. Tá? É nesse sentido. As pessoas agora começaram a usar mais tablet ao invés de celular, que são bens substitutos. Eles começaram a usar esse tipo de bem, ou seja, mudou o hábito de consumo. Eu estou parando de usar um celular e estou começando a usar tablet. Então eu mudei o meu hábito de consumo. Então se eu mudei meu hábito de consumo de celular para tablet, a demanda pelo tablet ela vai aumentar. Tá? Então eu tenho um deslocamento da curva, percebam que ele vai ser sempre um deslocamento positivo para a direita, tá vendo? Setinha para a direita e para cima. Tá? E quando for negativo, a renda diminuiu, o preço do bem substituto diminuiu, o preço do bem complementar aumentou. Então isso tudo vai gerar para mim um deslocamento na curva negativo. E negativo é para a esquerda e para baixo. Tá? Para a esquerda e para baixo. Bom, o que eu tenho que pensar? O deslocamento da curva de demanda ela acontece sempre que há uma alteração na quantidade demandada sem que haja alteração no preço. Ou seja, o preço permanece inalterado. Eu não preciso mexer no preço. Percebam aqui que eu não preciso ter alterado o preço para que minha demanda tivesse sido alterada ou minha quantidade tivesse sido alterada. Se vocês traçarem uma reta aqui, eu teria um preço P1 e geraria uma quantidade Q1. Quando eu tenho um aumento na renda, por exemplo, esse preço não é alterado e isso vai aumentar minha quantidade para uma quantidade Q2. Tá? Então o preço não é alterado. Quando o preço não é alterado e eu tenho alteração na quantidade demandada, isso significa que eu tive um deslocamento da curva de demanda. É outra forma de pensar também. Tá? Oferta. O que é oferta? Se eu estou falando que a demanda é a vontade que eu tenho de comprar, a oferta é a vontade de vender. Tá? Então é a quantidade de certo bem ou serviço que os produtores desejam oferecer ao mercado. Então eu quero oferecer, eu quero vender. Tá? E aí a relação entre o preço do bem ofertado e a quantidade do bem ofertado já é diferente da demanda. Nesse caso aqui, quanto maior for o preço do bem que eu vendo, mais eu vou querer vender. Porque quanto maior for o preço do bem, mais eu vou ter lucratividade. Ou pelo menos a ideia é essa. Tá? Então, os custos, e aí voltando ao conceito de ceteris paribus, se tudo no mais permanece constante, seus custos de produção permanecem constantes, a mão de obra, todos os outros fatores permanecem constantes e eu aumento o meu preço, se o preço é aumentado, eu vou querer vender mais, porque aí eu tenho um aumento da lucratividade. Então, quando o preço aumenta, a quantidade também aumenta. Isso significa que existe uma relação direta entre preço e quantidade ofertada. Tá? Relação direta entre preço e quantidade ofertada. Significa que quando eu aumento um, o outro também aumenta. Quando eu diminuo um, o outro também diminui. E é o mesmo conceito de oferta e quantidade ofertada. Oferta é toda a curva. Quantidade ofertada é um ponto específico que gera para mim um preço e uma quantidade ofertada. Tá? E a quantidade ofertada é um ponto em cima daquela curva lá que vai gerar uma quantidade ofertada. E a oferta é toda a curva. Tá? Do mesmo jeito que na demanda a gente também tem variáveis exógenas. Aqui também a variável endógena na oferta também é preço e quantidade. Tá? Também é preço e quantidade. Tá? São variáveis endógenas. Ficou faltando aí o slide falando disso. Mas as variáveis endógenas é a mesma, tanto para a demanda quanto para a oferta. Tá? Muda as variáveis exógenas. Quais são as variáveis exógenas que a gente tem para a oferta? O que pode alterar a quantidade ofertada sem que haja alteração no preço do bem? Então, o primeiro dele é o preço da mão de obra. Né? Vocês têm que pensar o seguinte: mão de obra é o funcionário que eu contrato para produzir. Se ficar mais barata a mão de obra, mais pessoas vão querer produzir, ou eu vou querer produzir mais. E aí eu tenho um aumento da oferta sem que haja alteração no preço para o consumidor. Ou se o contrário acontecer, se o preço da mão de obra aumentar
significa que eu vou produzir menos, porque minha lucratividade está diminuindo. E eu tenho baixa lucratividade, eu não tenho tanto incentivo assim para produzir. Preço da matéria-prima, ficou faltando o hífenzinho ali. Tá? Preço da matéria-prima. Se eu tenho uma redução do preço da matéria-prima, por exemplo, uma grande safra de soja fez com que o preço do óleo de soja tenha caído. Né? Então faz sentido. Né? Então se eu tenho uma redução do preço da matéria-prima, consequentemente eu vou ter uma maior produtividade daquele bem que utiliza a matéria-prima. Mesma forma, ao contrário, se o preço da matéria-prima subir, consequentemente eu vou ter uma menor produção, ou seja, eu vou ter menos oferta daquele bem. A concorrência, quando eu falo de concorrência, é a quantidade de empresas que produzem o mesmo bem. Então, se eu tiver mais uma empresa, estou produzindo, na minha cidade tem 3 empresas que fabricam produto A. Se chegar mais uma empresa, a 4ª empresa, para produzir o mesmo bem, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento da oferta. Eu vou ter mais um concorrente produzindo o mesmo bem. Tecnologia. A gente tem aí, vamos voltar lá no século XVIII, século XIX, quando se iniciava o processo de produção automobilística. A tecnologia utilizada na produção de automóveis naquela época é completamente diferente da tecnologia utilizada hoje. O tempo que se demorava para produzir um veículo naquela época era muito maior do que o tempo utilizado para produzir um veículo hoje. Lá era muito mais tempo para produzir um bem, hoje é muito menos. Se a gente for pensar em diversos outros produtos, por exemplo, se a gente pensar, eu sou pai agora, meu filho é pequenininho, tá? Eu vou fazer 1 aninho. Usa fralda ainda. Antigamente as fraldas eram de tecido. Hoje as fraldas são descartáveis. A produção de fraldas hoje é feita com uma velocidade extremamente elevada. Então a produção com a utilização da tecnologia aumenta muito. Ou seja, se eu tenho uma nova tecnologia que supera a tecnologia já existente, eu tenho um aumento de produtividade. E esse aumento de produtividade vai gerar um aumento da oferta. Tá? E expectativa. Vamos por aí, todo mundo está passando, a gente está em 2020, pandemia, coronavírus, muitas empresas perceberam que poderiam especular sobre alguns tipos de bens. E aí a produção desses bens foi elevada de forma substancial. A exemplo disso, do álcool em gel. As empresas, obviamente, não estavam preparadas para isso, por isso houve um aumento súbito dos preços, mas elas poderiam ter se antecipado, assim, coronavírus. Uma das formas de você dificultar o contágio é lavando as mãos, higienizando as mãos com álcool em gel. Então, se você está usando álcool em gel para higienização, então eu vou produzir mais. Então, isso vai gerar uma expectativa para a produtividade. Então, eu vou produzir mais para atender essa demanda que vai vir. Então, essa é uma forma de você ter um aumento de produtividade. Da mesma forma, existe uma especulação sobre o pré-sal. Até hoje ele não foi extraído. A extração do pré-sal, do petróleo do pré-sal, ainda é inviável porque o custo de extração faz com que o barril de petróleo fique mais caro do que o preço de venda. Então não é tão vantagem. Mas existe a especulação de que há uma reserva muito maior do que as reservas que já foram encontradas. Então há a expectativa de que haja um aumento na extração desse petróleo. E essa expectativa pode fazer com que as empresas produzam determinados tipos de bens em maior quantidade, ou seja, eu vou ter uma expansão da oferta. Tá? A curva de oferta ela tem uma inclinação positivamente inclinada. Tá? Ela é positivamente inclinada, porque quanto maior o preço, maior a minha vontade de vender. Se eu tenho o preço P2 e aumentei para P1, eu vou sair de Q1 e vou para Q2. Vou vender mais quanto o preço for maior. Nesse exemplo aqui, eu coloquei para mostrar o deslocamento na curva. Assim como na demanda, a gente também tem deslocamento na curva e da curva. Tá? Deslocamento na curva sempre a gente vai associar na curva endógena, da curva exógena. Tá? Endógena na curva. Então o que é na curva? Quando eu tenho alteração do preço do bem, tá? Do preço do bem analisado. Então se o preço do bem era P1
e eu diminuir para P2, ele sai desse pontinho azul aqui e percorre em cima da curva, sobre a curva, na curva até esse pontinho azul aqui embaixo. Ele percorreu na curva, ou seja, não teve alteração e deslocamento da curva para lugar nenhum. Houve um deslocamento na própria curva. E sempre que isso acontece, eu estou falando que é um deslocamento na curva, e isso é ocasionado por uma alteração na variável independente, que a gente chama de variável exógena, que é o preço. Tá? Da mesma forma, também a gente tem deslocamento da curva. Então eu tenho um ponto de repouso e eu tenho deslocamento positivo. O deslocamento positivo vai gerar um aumento na oferta sem que haja alteração no preço. Então eu vou ter um deslocamento positivo, ele vai ser para a direita e para baixo da oferta. Tá? O que vai ocasionar aqui? Redução da mão de obra, redução da matéria-prima, aumento da tecnologia, aumento de concorrência, aumento de expectativas. Tudo isso vai fazer com que eu tenha um aumento da oferta, não na quantidade ofertada, mas um aumento da oferta. Tá? E o deslocamento é positivo. Quando é negativo? Quando é negativo é para a esquerda e para cima. Sempre, pessoal, sempre que for um aumento, ele vai ser para a direita. Sempre que for redução, ele é para a esquerda. Aumentou, direita. Diminuiu, esquerda. Tá? Então, se eu tiver uma redução da oferta, ele vai ser para a esquerda e para cima. Tá? O que gera isso aqui? Uma empresa faliu, então parou de produzir. Se ela para de produzir, a quantidade ofertada no mercado vai ser menor. As tecnologias que eram utilizadas, elas foram proibidas de serem utilizadas pelo governo. Então, essa tecnologia eu não posso mais usar. Se eu não posso mais usar, significa que eu vou produzir menos. Então, eu vou ter, a exemplo disso, foi o regulamento sobre a emissão de gás carbônico. Então, as empresas tiveram que reduzir a emissão de gás carbônico, ou seja, elas tiveram que deixar de utilizar uma tecnologia onde o consumo de combustível era maior, né, onde a produção de gás carbônico era maior, para utilizar uma de menor custo. Ah, professor, mas eles conseguiram uma que produzia mais. Tá? Isso aí veio com o tempo, mas naquele momento onde foi definido, as empresas não tiveram condição de fazer de forma imediata. Tá? Então, sempre que eu pensar deslocamento da curva, variável exógena, se for positivo, eu vou ter aumento da oferta, positivo para a direita e para baixo. Se for negativo, para a esquerda e para cima. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Isso aqui é o que gera um pouco de dificuldade na cabeça de vocês. Essa questão de quando vai deslocar e para onde vai deslocar a curva, se vai ser um deslocamento na curva e da curva. Outra coisa que a gente fala, para finalizar a nossa fala, é sobre o equilíbrio de mercado. O que é o equilíbrio de mercado? O equilíbrio de mercado é quando a função de demanda se iguala à função de oferta. O que é isso? A função de demanda é uma função, a oferta é em função do preço e a demanda também é em função do preço. Então, quando você iguala o preço, você consequentemente está igualando aí a oferta e a demanda. Tá? Você considera um preço que seja um preço que gere uma quantidade ofertada e uma quantidade demandada iguais. Nesse preço aqui e nessa quantidade aqui, a gente fala que a gente tem um equilíbrio de mercado. Aqui, essa quantidade e esse preço vai fazer o que no mercado? Vai fazer o seguinte: ninguém vai deixar de comprar e ninguém vai deixar de vender. Ou seja, eu quero comprar, eu vou lá e tenho produto para eu comprar. Ou seja, não vai faltar para ninguém esse produto e também não vai sobrar para quem produziu. Essa é a quantidade ideal a se produzir. Professor, e o que acontece se eu aumentar o preço aqui? Quando você aumenta o preço, você está fora do equilíbrio de mercado. Você está fora do equilíbrio de mercado. Ah, entrei agora, não vou praticar o preço desse meu concorrente aqui, vou colocar um preço maior. Aí você coloca esse preço maior, não tem problema. Mas com o passar do tempo, você vai ver que pelo princípio da racionalidade, você não vai vender tanto esse bem. E para você conseguir vender, você vai ter que diminuir seu preço. E aí, o seu preço vai diminuindo novamente, e até que você chegue a esse ponto de equilíbrio novamente. Esse fenômenozinho que faz com que o preço e a quantidade elas entrem em equilíbrio é chamado de mão invisível. Sempre que um mercado sempre que uma economia tem um mercado livre, ou seja, a gente viu na aula anterior,
que quando a gente está falando de um mercado capitalista, onde o mercado é livre, isso vale, tá? A gente está falando onde o mercado é controlado pelo Estado ou controlado, ou seja, ele socialista ou capitalista, isso aqui talvez não funcione, tá? Porque o governo dita o preço, dita quanto produzir, para quem produzir. Tá? Quando o mercado é livre, eu posso produzir o quanto eu quiser e vender ao preço que eu quiser. Só que por esse motivo, e justamente por esse motivo, que a mão invisível vai funcionar. Porque se eu posso vender pelo preço que eu quiser, mas pelo princípio da racionalidade, os clientes também podem, os consumidores também podem escolher de quem comprar. Então eles vão procurar sempre aquele que tem o menor preço. E se eu quiser vender a um preço inferior? Você vai começar a vender mais do que a sua capacidade produtiva. Ou seja, você vai produzir uma quantidade e ela será toda vendida e ainda restarão pessoas querendo comprar aquele bem. Então eu vou estar em desequilíbrio de mercado. Para você conseguir diminuir as suas vendas e atender todos os seus consumidores, você vai ter que elevar seu preço. E aí você volta para o preço de equilíbrio de novo. Você volta para um equilíbrio de mercado. E a quantidade produzida aqui é a quantidade que será tanto consumida quanto produzida. Essa quantidade que será produzida ela também será consumida. Não sobra para ninguém e não falta para ninguém. Não sobra para os produtores e não falta para os consumidores. O equilíbrio de mercado a gente pensa dessa forma. Tá? Bom, pessoal, era o que tinha para falar nessa aula. Esta aula já bem comprida, é um dos módulos mais extensos que a gente tem. Mas eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida estou à disposição. Até!